Olá, meus amores! Vamos começar mais uma live hoje. Rejeição paterna e parceiros indisponíveis. Vamos falar sobre isso. Esperar todo mundo entrar. Olá! Boa tarde, bom dia! Olá, Alice, tudo bem? Olá, sejam todos bem-vindos! Vamos começar a nossa live de rejeição paterna e parceiros indisponíveis. Hoje tem bastante assunto sobre pai e o quanto eles são fundamentais na nossa existência aqui. O quanto isso influencia na nossa vida. Laisa, bem-vinda. Bá, bem-vinda. Tudo bem, gente? Vão convidando as amigas que vocês sabem que tem problemas com o pai para assistir essa live, por favor. Todo mundo que vocês sabem que tem dificuldade com a figura paterna. E, inclusive, me contem o que vocês acham que tem a ver. Eu sei que algumas pessoas aqui sabem que já trabalharam o pai. Marjorie, tudo bem com você? Me contem o que vocês acham que influencia na nossa vida a rejeição paterna e me contem também quem aqui tem dificuldades e conflitos com o pai e por que tem essa dificuldade. Então me contem, vamos ver o que acontece com vocês, quero muito saber. Então hoje eu vou falar várias questões sobre os comportamentos, né, na nossa infância que vão refletir de acordo com a vivência que a gente tem com os nossos pais. Eu resolvi fazer essa live sobre pai, né, porque o nosso pai é a figura masculina no workshop eu vou falar muito como a mãe influencia nos relacionamentos afetivos. Então, para não ficar muito repetitivo, nessa live eu tô trazendo o pai. E no workshop eu vou trazer a história da mãe na nossa vida, tá bom? Então quem não se inscreveu no workshop, se inscreva, porque também vocês vão entender os dois lados da moeda. Vai ser super legal. Vamos lá. A gente vai buscar nos homens o amor que não teve do pai, ok? Tá ótima, cuidando e trabalhando minha constelação. Maravilha, Marjorie, isso aí. Eliane, tudo bem? Então, gente, vamos lá. Me contem quem tem dificuldades com o pai, quem não conheceu o pai, quem tem um vínculo muito mais forte com o pai do que com a mãe, porque tudo isso vai influenciar tanto o lado em excesso quanto a falta, tá bom? Então tudo é isso que eu explico para vocês. A gente não pode ter excesso e falta de nada, a gente tem que estar no equilíbrio em ambas as situações. Porque uma pessoa que também é muito vinculada ao pai, e ama o pai de paixão, e o pai é tudo, também em excesso isso prejudica o campo afetivo, tá bom? E a gente tem que achar o equilíbrio dessas situações, porque somente no equilíbrio é que a gente pode sentir leveza e o nosso lugar, né, de força. Meu pai abandonou eu e minha mãe quando eu tinha 6 anos, nunca mais voltou. Me conta como que isso foi para você e como que é hoje. Como que você lida com isso? Você tem dificuldades no seu campo afetivo? Conta aqui pra gente. Ferida de abandono, caminho do meio sempre, exatamente. Ferida de abandono é uma coisa que influencia. Acho que todo mundo tem ferida de abandono e de rejeição, tá bom? Todo mundo tem, só que em estágios diferentes, em intensidades diferentes. E que aconteceu em momentos diferentes também, mas na verdade todo mundo tem ferida de rejeição e abandono, principalmente no início da nossa vida. Eu tenho dificuldade com meu pai, ele sempre me rejeitou e eu busco homens parecidos com ele para tentar fazer com que eles façam por mim o que meu pai nunca quis fazer. Olha que interessante. Eu, inclusive, vou contar uma história sobre isso, tá bom? Mais gente, quem mais tem problemas aí? Vamos lá. Então, vamos entender o porquê esse pai faz tanta diferença na nossa vida. Deixa eu só abrir aqui. Hoje eu tô animada, hein? Se bobear no final da live tem até música. Então vamos lá. Primeiro que assim, ó, por que a gente precisa entender que o pai é uma figura fundamental? Porque na nossa concepção existe um homem e uma mulher, né? Ninguém nasce só de uma pessoa. Então esse homem e essa mulher, ele vai fazer função na nossa vida de cada um da metade de si. 50% mãe, 50% pai. Geralmente, o que acontece na nossa infância
dependendo, né, por exemplo, desses abandonos e dessas rejeições, faz com que a gente exclua 50% nosso, que é a figura paterna ou materna, mas vamos falar de pai hoje. Então, se você excluir 50% do seu pai, imagina que você está fragmentada em metade. E muitas vezes inconsciente disso. Então, quem antigamente, eu sei que tem muitas pessoas que já me acompanham aqui há um tempinho, mas antes de entender sobre essas filosofias sistêmicas que o Bert traz, vocês tinham consciência de que a rejeição ou abandono paterno faz com que a gente tenha fracassos no campo afetivo? Eu, por exemplo, não tinha noção disso, porque a gente geralmente não linka, né? Tipo, pai é pai, mãe é mãe, e namorado, marido, noivo é outra coisa. Então, antes de conhecer a filosofia sistêmica, eu não sabia fazer esse link. Mas que esse link é fundamental para a gente descobrir metade dos nossos... Aliás, 90% dos nossos problemas. Então, deixa eu ver. Eu sempre culpava muito rancor. Hoje, depois de analisar os motivos dele, eu entendo e perdoo, mas sempre tive problemas em relacionamentos. Não me sinto amado o suficiente, acho que é por isso. Com certeza, você vai entender um pouquinho sobre isso aqui. Então vamos lá. Antes de eu fazer essa live, eu estava fazendo várias pesquisas. Eu sempre faço pesquisas, leio coisas para trazer o conteúdo para vocês. E eu achei uma pesquisa muito interessante que fala que, eu não sei explicar, tá? Foi tipo um experimento que fizeram. Pegaram várias mulheres, isso aconteceu num outro país, se eu não me engano foi Londres. Eles pegaram várias mulheres que tinham dificuldades no campo afetivo. Ou problemas com o pai, ou problemas com esse masculino. Aí eles colocaram vários cheiros em camisetas para todas essas mulheres sentir esses cheiros. E aí eles pediram para cada uma delas apontar a camiseta que mais te chamou a atenção, que mais sentiu ressonância com o cheiro, né? Que mais gostou. E nessa pesquisa apontou que quase todas as mulheres escolheram as camisetas que tinham quimicamente a essência ou o cheiro do próprio pai. Olha que interessante. E por mais que essas mulheres tivessem conflitos com o pai, elas escolheram a camiseta com o cheiro paterno. Então, olha que interessante a gente ver como que, a nível inconsciente ou até, né, quimicamente, todos os nossos hormônios, a gente vai buscar aquilo que é familiar, sempre. A gente sempre busca referências familiares nas pessoas, e principalmente nesse campo afetivo. Mas, para a gente saber lidar com esse pai, não existe uma fórmula mágica, né? Porque eu sempre conto para vocês que tudo é um processo. Eu não tenho como tomar algo, uma pílula, e resolver meu conflito com ele. Não tenho como tomar meu pai se eu não aplicar os exercícios sistêmicos, a sabedoria sistêmica diariamente. Mas eu vou trazer para vocês essa consciência paterna do quanto isso atrapalha. Então, uma coisa muito interessante é vocês entenderem o seguinte. Sabe aquela música da Sandy? Esse turo, turo, turo aqui dentro. Esse turo, turo, turo. O que é? Turo, turo. Pai, mãe. O nosso coraçãozinho, ele bate ali o tempo todo. Pai, mãe, pai, mãe, pai, mãe, pai, mãe. E é isso. Pai, mãe. Eles são a fonte da nossa vida. Não tem como tirar um turo. Não tem como tirar uma batida. Porque se a gente tira uma batida, a gente não sobrevive. A gente enfraquece. A gente perde forças. Inclusive, essa história aqui que alguém me contou aqui dessa rejeição paterna, que eu sempre me culpava, tinha muito rancor, hoje eu entendo e perdoo. A gente não perdoa pai, porque ele é grande. Quem perdoa se coloca acima, ainda está numa posição de arrogância. Então, olha quantas consciências a gente tem que ter para lidar com uma situação e saber lidar com o pai. Então, a filosofia sistêmica ensina a gente a tudo isso. Eu não perdoo meu pai e minha mãe, porque se eu perdoar, estou me colocando maior ainda, estou emaranhada. Eu aceito. Por isso que é o tomar, que tanta gente me pergunta, o que é tomar pai e mãe? O que é tomar pai e mãe? Eu tomo pai e mãe. Eu não perdoo, eu tomo, entendeu? Eu não desculpo o meu pai.
eu tomo o meu pai. Então, vou contar algumas histórias para vocês. Se, por exemplo, uma mulher, ela não conheceu o próprio pai, a gente escuta muito em casos de constelação, em histórias, livros do Bert Hellinger, pessoas que falam assim: ah, eu não tenho pai. Como você não tem pai? Você tem um pai. Você não foi igual, né? O caso de Jesus Cristo ali. Você tem um pai. Você sempre teve um pai, porque para você nascer você precisou de um pai. E quando a gente fala não tem um pai, eu excluo esse masculino. É aí que a gente perde forças, porque tudo que a gente exclui, a gente vai buscar. Porque se eu tenho que buscar, o instinto é eu buscar aquilo que me falta. Esse é o nosso instinto. A partir do momento que a gente toma esse pai, a gente não busca mais esse pai. E geralmente esse tomar o pai, ele faz você se completar. Então se eu falo assim, olha, eu não tenho pai, eu estou excluindo esse masculino, estou excluindo metade de mim. Ou seja, eu estou metade da laranja. E aí, onde é que eu vou buscar essa outra metade? No campo dos relacionamentos afetivos. E aí, o que acontece geralmente quando a gente busca no campo dos relacionamentos afetivos? Você começa a exigir que o seu parceiro te dê, além do que ele pode te dar. E aí, parece que nada é o suficiente. Tudo que ele faz não está de acordo com o que você quer. Nossa, ele não faz isso, ele não faz aquilo. Aí eu me irrito nisso. E aí, geralmente, nós mulheres temos um instinto muito de cuidar, porque isso já é instinto da mulher, de cuidar, de nutrir. Aí a gente vai para essa relação fragmentada no sentido assim, olha, como eu não tomei o meu pai, eu preciso que esse cara me dê algo. E aí, a nível inconsciente, eu começo a pedir, cobrar, e nada é o suficiente. Então, vamos colocar isso em prática diariamente. Como que isso funciona no dia a dia? Sei lá, ele não lavou a louça direito do jeito que você queria. Ele não arrumou a cama como você quer, né? Ele não te mima, não dá flores, ele não é carinhoso como você queria. E nada é o suficiente. Ele é muito frio. E essa frieza te incomoda. E aí você pede, tudo que ele faz parece que não preenche você. E nesse pedir, chega uma hora que ele cansa. E aí começa a gerar as brigas, os conflitos nessa relação. Justamente por quê? Porque olha a história. Será que você falou em algum momento que você não tem pai? Ou que você rejeitou o seu pai? Ou que assim, meu pai não é tão importante na minha vida, eu não tenho afeto por ele. E aí, quando a gente fala isso, mais uma vez, tiro no pé. Então, às vezes o problema da nossa vida não é porque você tem o dedo podre, não é porque você sempre escolhe a pessoa errada, ou que você está indisponível, que você está invisível, ou os caras não querem nada sério. Geralmente a gente escuta isso, né? Nossa, os homens hoje em dia não querem nada sério. Os homens não estão mais afim. Ah, é tudo moleque, não querem um relacionamento sério. Por que esse tudo moleque? Esse tudo moleque é porque os homens também não saíram da esfera materna. Então eles ficam infantilizados mesmo. Só que a gente também fica infantilizada, um pouco mascarada quando a gente está na esfera paterna, buscando esse pai, né? E vem as contradições. Então, quem nunca escutou? Homem não quer nada sério, eles são muito infantis, não sei o que está acontecendo, que ninguém quer mais relacionamento, ninguém dura num relacionamento, tá muito difícil achar alguém, nossa, eu tenho o dedo podre, então tá o tempo todo as pessoas falando isso. Por quê? Quem exclui o pai, busca o pai na relação. Simples. Então, muitas vezes eu quero que você reflita qual é a imagem interna que você tem do seu pai. Ai, Mari, mas o meu pai já faleceu. Ok. Quando ele era vivo, como é que era essa relação sua com ele? Isso não é resolvido se você não botar a mão na massa e não resolver. Porque se em algum momento você teve um conflito ali, na sua infância, na sua adolescência, na sua fase adulta, nunca resolveu isso, depois o pai faleceu, você ainda está presa nesse conflito. Porque o conflito ele só resolve a partir do momento que a gente
bota a mão na massa para resolver. Então, por exemplo, muitas pessoas que chegam em constelações, assim como eu já fui numa constelação, quando eu fui me constelar, a gente tem a mente de que a gente tem a consciência de tipo assim, já faz tanto tempo, esse problema já foi resolvido. Aí quando você olha em constelações, você percebe que às vezes a alma da pessoa, a energia da pessoa está parada em um movimento que aconteceu quando ela tinha 12 anos de idade. E até hoje, olha quantos anos. Por isso que algumas pessoas falam assim, olha, nada dá certo. Eu tento e não dá certo. E geralmente a gente começa a ver esses emaranhamentos nessa fase adulta. Porque enquanto somos adolescentes e crianças, a gente ainda não está se relacionando. Mas na hora que a gente começa a se relacionar, é que começam a vir os conflitos. Na fase da adolescência, ali, ainda é muito superficial a gente tirar a base que tem um emaranhado. Por quê? Porque a adolescente ainda não criou a maturidade. Mas quando a gente vira adulta e a gente começa a perceber que se relacionar é muito difícil, então sim, há algo antes que precisa ser visto, tá? Então, a nossa tendência é repetir os modelos aprendidos na nossa infância, seja por observação ou por comportamento ou coisas que verbalizaram para nós. Então, a tendência é repetir aquilo que vimos na infância. Se vi na infância o meu pai me abandonando, me rejeitando, eu posso achar que isso é normal. E essa consciência existe em muitas pessoas. Mesma coisa dos homens, porque eu sei que tem homem aqui. Se a mãe não deu afeto, não deu carinho, os homens podem achar que as mulheres são assim, que elas não dão afeto, não dão carinho. Então, se na minha infância eu vi comportamentos na relação dos meus pais que não eram saudáveis, eu vou tender a ir para a fase adulta num relacionamento não saudável. Aí eu busco relacionamentos abusivos. Mas a mente racional, ela vai falar assim, caramba, por que eu tô atraindo pessoas abusivas? Por que eu só atraio pessoas nesse perfil? Eu sou tão legal, eu não quero isso pra minha vida, mas eu não consigo compreender porque eu sempre caio nas armadilhas de relacionamentos abusivos. A sua consciência entende que isso às vezes não é saudável. Mas o inconsciente está falando uma outra mensagem. Então, enquanto a gente não alinha a consciência com o inconsciente, a gente cai nas armadilhas do inconsciente. Porque o inconsciente é aquilo que a gente não consegue enxergar, que está além da nossa compreensão racional. O inconsciente ele exerce 9 vezes mais forças do que a nossa mente racional. Então não adianta, muitas vezes vocês até falam assim, nossa, mas eu tô entendendo a teoria, mas eu não consigo sair disso. Por quê? Porque a mente racional ela entendeu a teoria, mas o inconsciente está falando uma outra mensagem ainda. Enquanto essas duas coisas não se alinharem, você não consegue ressignificar o seu problema. Por isso que trazer os conteúdos do inconsciente traz luz ao que estava escuro, luz à sombra. E a partir do momento que a gente enxerga isso, perde a força. Então vamos fazer, vou dar um exemplo bem bobinho assim. Imagina que tem um fantasminha ali falando assim, olha, você quando você tinha 12 anos ali, ó, você ficou do lado da sua mãe porque seu pai traiu ela. Aí você pegou as dores da sua mãe. Aí, ok, você cresceu, você está estudando constelação e você está lá, nossa, eu tenho que olhar bem pro meu pai, aquilo não é da minha conta. Só que lá no inconsciente aquilo ainda não foi resolvido, a sua alma ainda olha aquele movimento. Você ainda está emaranhada lá porque você não fez nada, a consciência já elaborou, mas ainda existem coisas lá que não foram vistas completamente 100%. Aí um dia você descobre o que era aquilo, trouxe a luz para a consciência, o problema perdeu força. Então, a mente racional ela é muito limitada. A gente acha que sabe as coisas, mas na verdade a gente não sabe nada. Sabe aquela teoria, quanto mais eu sei, menos eu sei? É exatamente isso. Então, o pai, ele é o primeiro namorado da nossa infância, da menininha ali. Só que um dia a gente descobre que o nosso papai é casado com a nossa mamãe, que ele namora a nossa mamãe.
Só que aí, isso é uma outra história. Mas até então, a nossa menininha, a nossa criança, ela é apaixonada pelo pai. Porque ele é a primeira referência do sexo oposto dela. Ai, mas e quem é homossexual? O homossexual, ele vai buscar a referência, por exemplo, mulher que se relaciona com mulheres, ela vai buscar num relacionamento uma referência igual à mãe, tá? Homem que é homossexual, ele vai buscar uma referência igual ao pai dele. Então, se a minha referência, se eu sou hétero e eu vou me relacionar com um homem, o meu primeiro homem na vida foi o meu pai, foi o meu primeiro amor. E é ali que a gente começa a criar, nossa, o nosso pai é o cara mais foda que existe, é o melhor cara da vida, eu quero um cara assim. Ou, putz, esse cara abandonou, homens não prestam. Então, na infância, a gente não consegue entender racionalmente o que é um abandono, a gente só sente. A gente não consegue compreender racionalmente por que esse cara abandonou, por que esse cara, seu pai, abandonou. A gente não consegue entender racionalmente por que esse cara não tem que ser o homem da minha vida, porque ele já é casado com a nossa mãe. Né? Só que a gente sente apenas isso. E na infância a gente recebe muitos estímulos. E são esses estímulos e essas sensações é que fazem a gente, na fase adulta, buscar o mesmo estímulo, porque a gente busca o que é familiar, sempre. Então, se na infância eu fui estimulada por um pai que abandona, na fase adulta, eu vou querer esse estímulo de abandono também. Parece uma loucura, né, gente? Parece. Racionalmente, a gente fala assim, meu Deus, quem é que busca ser abandonada? Quem é que busca ser rejeitada? Pois é, olha que loucura. A gente é estimulado na infância e esse mesmo estímulo a gente busca nessa fase adulta. O mesmo. Então, se eu fui muito inferiorizada na infância, eu vou buscar esse estímulo ainda. Se eu sofri um relacionamento abusivo na infância, eu também vou buscar esse estímulo. Tudo a nível inconsciente, até que um dia a gente consiga elaborar exatamente tudo que está acontecendo para sair dessas armadilhas de repetições, porque a criança aprende repetindo. É só vocês olharem os animais quando são pequenininhos. Eles ficam olhando os adultos até eles aprenderem. A gente é igual. Tá? Então, não adianta o pai e a mãe fazer algo diferente na frente da criança e por trás fazer algo diferente. Criança sente, criança sabe, energia não mente, ela tá sentindo tudo. Não adianta o pai e a mãe falar, a gente vai brigar fora aqui, não vou brigar na frente dos filhos, mas os filhos sentem quando os pais não estão bem entre si. E quando eles não estão bem entre si, abre um vazio existencial ali, ó, um vazio entre eles, uma desconexão. É aí que a gente cai no meio do relacionamento dos nossos pais, por o afastamento energético e emocional deles entre si. Então, se a relação com o pai foi ruim, ó, vou até ler uma coisa que eu pesquisei. Uma pesquisa da Universidade de Londres mostrou que a ausência de um dos pais pode mexer até no amadurecimento sexual dos filhos. As meninas que não convivem com seus pais ou que enfrentam muito estresse em casa costumam menstruar mais cedo, por volta dos 8 ou 9 anos. Alguém se identifica com isso? Então, olha, a ausência e a relação ruim com o pai vai interferir até na sua vida sexual. E o estresse faz com que a menina menstrue mais cedo. Isso interfere em tudo, gente, é emocional. O emocional interfere, né? A mulher, muitas mulheres que estão aqui, quando a gente passa por um estresse muito grande, quando a gente leva um susto muito grande, não mexe no nosso ciclo menstrual? É a mesma coisa. Eu desde criança escondi o fato de sentir saudades do meu pai e o amor que sentia por ele. Isso achava que tinha resolvido, mas se acompanhou comigo até a minha fase adulta porque continuei excluindo ele. Exatamente, entendeu? Tudo começa na infância, na adolescência, principalmente ali com 12 anos, é um período que determina muitas coisas na nossa vida. 12 anos de idade. Eu acabo buscando mesmo, me relacionando com homens emocionalmente indisponíveis ou frios.
Vamos ver o que mais. A relação do meu pai quando criança, ele era menos presente. Então, vamos falar da ausência paterna agora. Isabelle, não fui rejeitada, mas percebo que estou atraindo caras emocionalmente indisponíveis, porque tem alguma coisa. Por mais que nem sempre a rejeição paterna faz com que você atraia caras indisponíveis, porque quando a gente também tem um vínculo muito profundo com o pai, a gente também se torna indisponível. Tá bom? Então são N questões que fazem a gente se tornar indisponível. Não é só a rejeição, tipo, não existe é isso e ponto. A rejeição paterna gera muitos problemas. Mas é como eu estava falando no começo da live, o amor exacerbado por esse pai também gera muitos problemas, até porque o caminho é do meio. Eu preciso me centrar, preciso entender qual é o posicionamento do meu pai na minha vida e qual é o meu posicionamento com ele. Porque às vezes se eu tenho um conflito com a minha mãe, eu só tô ali pro meu pai, eu tô indisponível também para os relacionamentos afetivos, até porque o meu pai é o meu homem, né? E aí a gente não sabe por que a gente se torna invisível depois. Tudo tem a ver com esse comportamento. Então, quem entrou agora, tô trazendo o pai nessa live porque no workshop eu vou falar muito da mãe. Como a mãe reflete no campo afetivo. Aqui, hoje a gente vai falar como o pai reflete no campo afetivo. Então, relação ruim com o pai vai interferir na sexualidade da menina e ela pode acabar menstruando mais cedo quando ela vê muito estresse entre os pais e muitos conflitos na casa dela. Agora, se o pai ele não foi muito presente afetivamente, qual que é a nossa tendência? Quando o pai ele não é muito presente afetivamente, a gente costuma entender que lembra? A criança linka com estímulos. Esse pai ele não me estimulou muito. Então, automaticamente, eu acho que todo homem não é um cara muito afetuoso. Então, eu vou buscar no campo afetivo um homem que seja dessa forma, porque é assim que eu aprendi que tem que ser. Se meu pai não me estimulou, não me deu afeto, não me deu atenção, eu vou para o relacionamento afetivo achando que homens são assim. Parece um imã, gente, tipo um imã mesmo. Eu acho que é assim, por mais que a minha mente racional quer algo diferente, o meu campo energético vibra algo que seja familiar. Então eu vou lá achar algo familiar, porque é assim que eu vou me sentir melhor, né? Isso entra muito na lei do pertencimento. Para pertencer à minha família, eu tenho que repetir alguma coisa. Então eu vou repetir a mesma relação dos meus pais. Vou buscar um cara que não tenha afeto, porque eu buscando um cara que não tem afeto, eu vou pertencer a essa família. Entra na lei do pertencimento, que o Bert Hellinger fala bastante. Então, as mulheres que têm esse afastamento emocional com os pais, elas geralmente vão ter muito problema de autoestima. Por quê? Quem assistiu minha live da autoestima sabe o que eu tô falando. A autoestima é quando você se completa 50% mãe e 50% pai. Ontem, quem assistiu a live com a nossa convidada Luísa, ela também comentou que depois que ela fez todos os movimentos sistêmicos na vida dela, que o caso dela era com a figura paterna e que atrapalhava o campo afetivo, depois que ela conseguiu olhar o pai de uma forma diferente, até a autoestima dela melhorou. E hoje ela encontrou amor, né? Ela já tá num relacionamento. Então, entendem como que se eu excluir meu pai, se eu não criar um vínculo afetivo, isso afeta na minha insegurança, na minha autoestima. E eu vou pro campo dos relacionamentos muito insegura. Às vezes eu até faço demais, porque eu tô tão insegura, então eu preciso doar para que esse parceiro goste de mim, para que eu consiga criar um vínculo com ele, né? Então, às vezes a gente entra numa relação, muitos casos, né, de mulheres que entram em relações e começam a servir demais, a se doar demais, porque na verdade ela está insegura e ela acha que dessa forma ela vai segurar o parceiro. Só que geralmente o parceiro se afasta e aí ela não começa a criar esse vínculo afetivo com ele,
Por quê? Porque na energia dela ela tá buscando algo familiar. Caras que não criam vínculos afetivos. Deixa eu ver o que mais que vocês estão falando. Mas isso quando criança ou adulto. Os nossos primeiros estímulos, visões. Ó, pensa assim, Isabela. Quando a gente vai conhecer alguém, aquela coisa assim de a primeira imagem que a gente tem é a que fica da pessoa, certo? Então, na nossa infância é a mesma coisa. A primeira imagem que eu tenho de pai, de mãe, o que eu construí ali é o que vai ficar. Então, até os 7 anos, a gente está na formação da nossa personalidade. A gente nem tem ego ainda. A gente está desenvolvendo o nosso ego, que nasce com 7 anos. Antes disso, somos um livro em branco, que a gente está escrevendo. E todo o estímulo, afeto que acontece ali nas primeiras fases da nossa vida, é o que a gente vai buscar nessa fase adulta. Por isso que na infância é o que reflete muito hoje. E quando a gente faz 12 anos, é quando a gente sai dessa infância e entra na adolescência, que também é outro período que determina muita coisa na nossa vida. Marjorie, minha sobrinha tem 8 anos, acabou de menstruar e meu irmão é extremamente nervoso. Viu? Comprovada essa pesquisa de Londres. Menstruei com 12 anos, nas relações, então já tá mais saudável. Quem menstruou com 12 anos já tá mais saudável. Já, porque não é saudável menstruar tão cedo. Mas viu, né? Quando o ambiente é caótico, familiar, atrapalha até os nossos hormônios. Nas relações, buscava parceiro para me dar segurança. Quando não estava em relacionamento, queria estar em um. Carência extrema, exatamente. Buscamos aquilo que falta. Fala da ausência paterna para meninos. O pai do meu filho nunca quis saber dele. Bom, a ausência paterna para meninos. Um bom homem só consegue ser um homem ao lado de um pai. Isso está explicado muito daquelas dinâmicas de filhinhos da mamãe ou homens que não querem criar vínculos com mulheres e não querem nada sério. Eu vou dar um exemplo aqui do que a gente está vendo na TV, né? No Big Brother Brasil se mostrou a Carla Dias com aquele Arthur. Eu sempre gosto de dar exemplos porque tá muito em pauta, né? Big Brother você começa a ver um monte. Eu não assisto, mas eu sei tudo que tá acontecendo. O Instagram só tem isso. Aquele Arthur que ficou com a Carla Dias, né? Que gerou aquele grande movimento, que quando ela saiu do programa ela viu que não era nada daquilo. Esse comportamento que ele tem é exatamente uma pessoa que foi possivelmente afastada do pai ou que não criou um vínculo com um homem. Porque assim ele não consegue sustentar uma relação, ele vai arrogante, ele só quer brincar, ele não quer nada sério. Então, um homem só é um homem ao lado de um homem, da mesma forma que a mulher só é mulher ao lado de uma mulher, porque não é o nosso pai que vai ensinar a gente a colocar um absorvente, a falar sobre mulheres, afinal de contas, ele é um homem. É uma mulher que ensina a outra mulher a ser mulher. Por isso que a energia materna influencia no nosso feminino, a energia paterna influencia no nosso masculino, tá? Então, uma criança que é um menino que não criou um vínculo afetivo com o lado paterno, ele vai ter dificuldades para se posicionar como um homem numa relação, sustentar uma relação e fazer a parte masculina dessa relação, tá bom? Se a relação do pai com o pai foi boa, o que vai acontecer? A menina que se sentiu amada, ela vai ter mais facilidade em ter relacionamentos afetivos satisfatórios. Só que isso nem sempre também é tipo assim, nossa, então tá bom. Então o meu relacionamento com meu pai é maravilhoso, então eu vou ter relacionamento afetivo maravilhoso. Não, também não é uma regra, mas assim, em porcentagens, 90% das mulheres que têm bons relacionamentos com a figura paterna, elas vão ter muito mais chances de criarem relacionamentos afetivos saudáveis e satisfatórios, tá? Se ela sente que fracassou em conquistar o primeiro homem da sua vida, o caminho fica bem mais difícil também. Então, por exemplo, tava comentando da pessoa que fala que não tem pai. Se o próprio pai dessa pessoa não foi um pai que supriu as necessidades dessa mulher, nem o próprio pai supriu, qual homem que vai suprir, né?
Nenhum, nenhum. Quando eu excluo meu pai, eu julgo meu pai, eu critico meu pai, ele é um cara ruim, eu odeio meu pai, ele é um cara fracassado, eu tenho dó. Nenhum cara na sua vida vai ser o suficiente. Porque nem seu pai é, que é a sua primeira base, que é o seu 50%, coitado dos outros homens. Eles não vão conseguir nunca. Nunca, nunca, nunca suprir as suas necessidades. Então, vocês estão entendendo que o caminho para relacionamentos afetivos saudáveis e duradouros consistem em a gente olhar para a nossa figura paterna? Principalmente mulheres que teve relacionamentos onde ela foi abandonada, rejeitada. Hoje, se você ainda pensa assim, nossa, mas eu não tenho problema com meu pai, que era o meu discurso, eu, Mariane, não tenho problema com meu pai. Quando eu entrei na constelação, no curso, na formação de constelação, eu falei, eu não tenho problema com meu pai e com a minha mãe. Eu aposto que a professora falou assim, o que você tá fazendo aqui então, né? Então não precisava vir pra cá, né? É tudo tão inconsciente, gente. A gente tem tanta falta de consciência dos nossos problemas, que na hora que a gente começa a perceber tudo isso, e a gente começa a entrar nesse movimento, aí sim, a gente começa a ver o tanto de coisa que a gente fazia errado. Mas até então, né, a gente nega que a gente tem alguma dificuldade com o pai. Nossa, eu amo meu pai. Nossa, mas aquilo que ele faz, eu não gosto, eu não aceito. Eu não gosto daquilo que meu pai faz com a minha mãe. Tudo isso gera emaranhamentos. Por isso que o tomar é tão complexo. Porque o tomar é aceitar o que o pai faz com a mãe, é aceitar os comportamentos do pai, é aceitar como ele é, o que ele pode te dar. Mas ele não me deu nada, ele deu. Deu e muito. Respira. Turo, turo. Turo, turo, turo. Do coraçãozinho. Foi ele que deu. Você tá viva. Então ele deu. Ele deu muita coisa. Senão nem aqui você tava. Ele deu metade dele para você. Ele deu a vida para você. E quando você exclui a vida também. Tudo que é ruim, tudo que você acha que seu pai te deu foi ruim, vai ser tudo ruim na vida. Tudo vai ser insuficiente. Aí todas as figuras que representam esse masculino vão ser ruins para você. Nada vai ser o suficiente. E aí, os pais presentes ajudam filhas a encarar o mundo com mais segurança e a entrar de cabeça nos relacionamentos. Então, a gente não consegue mudar o que aconteceu lá atrás, né? Mas hoje, vocês que estão aqui assistindo, se tem homem, se tem mulher, e um dia vocês vão ter filhos, ou vocês têm filhos, vocês compreendem que colocar um filho no mundo não é só colocar um filho no mundo porque você quer ou para preencher o seu vazio. É você fazer a sua parte, o seu marido fazer a sua parte também, porque um dia esse filho, ele pode ter dificuldades lá no campo amoroso e aí você não vai saber o porquê. Porque se esse pai foi afastado, se esse pai não foi presente, se esse pai rejeitou, se esse pai abandonou, vai causar uma fissura na alma dessa criança e depois ela vai ficar ali fazendo terapia futuramente. Ela não vai entender. E se buscar terapia, né? Porque muita gente não busca, não sabe que tem que buscar, acha que consegue resolver os seus próprios problemas sozinho, mas tá cheio de problema e não consegue resolver. Engraçado isso, né? A maioria das pessoas acham que resolvem os problemas sozinho, que não precisa fazer mais nada. Já tô tomando consciência aqui, ó, tá tudo certo. Ou não, eu sou autossuficiente, eu cuido da minha vida. Engano seu, porque todas as dificuldades que a gente tem, a gente precisa de um auxílio, de um caminho para buscar o caminho de solução. E que tudo isso é um processo. Assim como você entra na faculdade, você vai um dia se tornar um profissional de alguma área, você entrou num processo que um dia, anos de estudo, vai te tornar um profissional. Assim como a filosofia sistêmica ela é um processo na nossa vida, que um dia vai trazer pra gente vários benefícios. De tomar a vida, de olhar a vida diferente, de tomar o nosso pai, de tomar a nossa mãe, de criar forças, de criar laços, de criar segurança, autoestima, fluir, entender o que é meu, entender o que não é e parar de meter no problema dos outros, né? Então, nos relacionamentos,
Filhos criados em ambientes em que há muitas discussões entre o casal, eles tendem a encarar relacionamentos como fundamentalmente estressantes. E aí entra também o processo de autossabotagem. Se na infância você viu os seus pais brigando, sua mãe sofrendo com comportamentos do seu pai. Há muitos casos, por exemplo, de homens que bebem, né? Homens que bebem, e aí essa mulher sofre com esse tipo de relação. Você, filho, olha isso, filho ou filha, olha isso e fala: coitada da minha mãe, olha que conflito tem aqui dentro da minha casa. Melhor eu nem ir para um relacionamento afetivo, porque vai ser igual. Prefiro ficar sozinha. O inconsciente fala isso. Aí a consciência fala: não, eu quero alguém, eu quero me relacionar. Mas o inconsciente está lá: não, mas olha o que é familiar para você. É o seu pai e a sua mãe ali, ó, brigando, um cara que bebe. Você não aceitava isso, você ficou com dó da sua mãe. E aí toda vez que você entra numa relação afetiva, você atrai um relacionamento assim. E aí você fala: tá vendo? Todo homem é igual. É tudo a mesma coisa. Aí o seu inconsciente fala: parabéns, sustentado a crença com sucesso. Aquilo que é familiar você buscou. Então hoje em dia, né, a gente tem que olhar as crenças que existem na nossa cabeça, porque são elas que a gente precisa ressignificar, a mudança da crença. Porque enquanto aquela crença atua em você, enquanto aquilo atua no seu sistema, cria força, a gente cai nisso. E a gente só sai disso quando a gente enxerga por um outro ângulo. Entendeu? Aí sim a gente pode mudar a história da nossa vida, os comportamentos. E também há casos de a gente às vezes estar numa relação onde a gente está infeliz nesse relacionamento, muito infeliz, mas é isso mesmo. Prefiro ficar casada do que ficar sozinha. Melhor ficar casada e passando por tudo isso, assim como mamãe aguentou, vovó aguentou, do que eu ficar solteira. Aí eu não vou achar mais ninguém. Então, muitos casamentos também são sustentados por um medo inconsciente de: se eu fazer diferente, eu vou estar desonrando a minha família. Então eu prefiro ficar com esse homem aqui, ó, né? Que é dessa forma que eu aprendi, então tem que ser assim. Ontem eu tava vendo um post da Gretchen. Ela já casou várias vezes, né? Aí a gente fica assim: gente, quantos casamentos essa mulher já teve? Ana Maria Braga também já casou muitas. Aí a Gretchen, só que ela falou uma coisa muito sábia. Ela falou uma coisa assim, ó: antes casar 20 vezes e ser feliz do que ficar 20 anos num casamento infeliz. Gente, isso é verdade. Ela tá sábia nisso que ela tá falando. Mas, obviamente, casar 20 vezes também mostra que tem uma dinâmica ali atuando no sistema dela, né? De repetições, de padrões, ou até mesmo ela pode estar na esfera errada, buscando um homem que salve ela, buscando o próprio papai. Por isso que ela vai se relacionar com vários homens. Isso também pode estar atuando no sistema dela, só reconhecendo e se aprofundando para entender. Mas ela falou algo muito, muito legal, tipo, antes casar 20 vezes do que ficar 20 anos com uma pessoa infeliz, né? A gente tem que buscar a nossa felicidade. Mas vamos lá. Meus pais brigam muito até hoje e acabo defendendo ele mais do que minha mãe. Então estou atraindo homens indisponíveis também? Olha, sim e não. Não sei como que é a sua vida, mas se você atrai homens indisponíveis, por que você está se metendo no meio da relação com seus pais? Essa é a pergunta. Gente, pais são grandes, somos pequenos. Quando interferimos em assuntos de gente grandes, emaranhamos e transgredimos a lei da hierarquia. Por que na constelação familiar a gente aplica 3 leis? Aplicando essas 3 leis na nossa vida, a gente sai dos nossos conflitos, a gente resolve os nossos problemas. O problema é que a gente se confunde com problemas dos pais, porque estamos imersas ali. E aí, transgressão de hierarquia e indisponibilidade afetiva. Com certeza, você está olhando para o que não é seu.
tentando arrumar um problema que não cabe, que não é do seu tamanho, vai gerar um problema para você. Perdi meu pai com 12 anos, tenho dificuldade com relacionamentos com a figura masculina, amizades, relações. E quando a gente busca um parceiro parecido com o nosso pai, o que fazer? Todo esse caminho eu explico na mentoria do despertar da relação afetiva. Como a gente cura o nosso pai, como a gente cura a nossa mãe. Então, para que vocês entrem nessa mentoria, que vocês vão receber tudo por e-mail, olhem antes, 3 dias de workshop, onde a gente vai trabalhar mãe, né? Hoje a gente trouxe o pai, no workshop a gente vai trabalhar a mãe, para que vocês entendam que o aprofundamento disso, eu vou mostrar o caminho de solução na mentoria. O caminho de solução está na mentoria, porque é um processo, gente. Eu preciso aplicar várias coisas, não tem assim, olha, faça isso. Não dá para responder aqui em live, o que você tem que fazer? É um processo. Eu tenho que olhar para o meu sistema. Eu preciso entender o que eu sinto. Eu preciso entender onde que eu estou me colocando. Eu preciso olhar quais são as minhas dificuldades com o campo paterno, quais são as minhas dificuldades com o campo materno, para ficar apenas com o que é meu, em que momento da vida eu me enfiei aonde eu não devia, quem eu excluí, o que eu excluí. Então, tudo isso a gente tem que entender antes de resolver o campo afetivo. Aí, quando eu vou para o campo afetivo, tem outras coisas. Na mentoria eu explico 14 passos para você ter relacionamentos saudáveis e duradouros em um módulo, mais 7 módulos só de relações afetivas, onde você vai compreender na prática como tem que olhar e entrar nessa relação. Entendeu? Como tipo assim, ó, conteúdo gigantesco que você precisa aplicar na sua vida para que você saia desse problema. Se existisse uma fórmula mágica onde eu falasse para você, você tem que fazer isso e ponto, ninguém mais tinha problema com pai, com mãe e com relações afetivas. Aliás, a gente não ia ter problema com ninguém, né? E seria tudo maravilhoso. Mas infelizmente a vida não é assim. Nada é assim. Nada, não existe uma pílula que você vai emagrecer amanhã tomando ela. Ah, tem, prejudica a saúde, né? Quantas coisas mentais aqueles remédios de emagrecimento não causam na gente? Então, gente, tudo saudável existe um processo. Se você quer passar o caminho, né? Pular todas as etapas da sua vida, já cair na solução, você vai pagar um preço. E às vezes esse preço é caro. Os últimos homens que me relacionei tinham questões com o pai também. Eu nunca tinha parado para pensar, mas era algo que eu não olhava. Exatamente. Eu tenho esse problema até hoje. Nunca consegui ser totalmente eu numa relação. Virava o que a pessoa queria. Exatamente. A gente vai perdendo a nossa essência. Mari, tem tendência da mulher sem a presença do pai atrair caras que também tiveram ausência do pai? Também tem. A gente atrai aquilo que somos. Então, homens e mulheres que se apoiam, valorizam um ao outro, respeitam as diferenças e dão espaço para que cada um exista na sua singularidade, certamente vão criar filhos que na idade adulta buscarão formas saudáveis de relacionamento. Poxa, mas meus pais não são assim. Cabe a você agora a fazer a sua parte daquilo que cabe a você resolver. Não dá para resolver a relação dos pais, porque tem gente que fala, tá bom, então eu tenho que resolver a relação dos meus pais para agora resolver minha vida? Não, porque não dá para resolver o que já foi. A gente tem que pegar o que tem e resolver com isso que a gente tem. A gente tem que pegar o que tá do nosso tamanho, o que tá no meu alcance para resolver. O que tá no nosso tamanho, no meu alcance? As minhas atitudes, somente isso. Eu só controlo a minha vida, as minhas atitudes, o que eu faço, o que eu penso, o que eu sinto. Às vezes nem sentir a gente controla, né? Não dá para controlar o que sente. Mas a gente não controla a nossa mente também, que fala tanta besteira pra gente às vezes. Então, controlar as nossas ações na vida é a única coisa que está no nosso alcance. A construção de um relacionamento começa dentro de nós, sempre. Então, se você quer o caminho de solução para aprender a se relacionar com seu pai, aprender a se relacionar com sua mãe, você tem que aprender a se relacionar com você, entender o que você exclui do seu pai, o que você exclui da sua mãe. E esse processo inteiro
está na mentoria. Por isso que eu estou abrindo a mentoria, para auxiliar vocês nesse processo. Então, quem quiser mentoria, se inscreva no workshop que vai cair na mentoria. Nossa, o meu tio falou isso da minha avó, mãe dele, que ela tinha dedo podre. Quase morri ouvindo isso. Meu tio não fica em relacionamento por muito tempo. Depois que a gente começa a entender sistêmica, a gente começa a olhar as pessoas e ver que todo mundo tem essa crença, né? Eu não atraio o homem certo, eu atraio gente indisponíveis, qual que será que é o meu problema? Aí às vezes a gente já vai para uma relação assim, nossa, agora eu só vou querer casar com um cara assim, menos que isso eu não aceito. Olha a arrogância aí, né? Menos que isso eu não aceito, aceite você, arrume você, que você acha alguém igual a você. Se não gostar de você, você vai achar alguém igual. Identifiquei que sempre atrai relacionamentos que a pessoa se interessa no fundo por outra. Caracterizada indisponível ou tem algo a mais. Não tive referência que lembre de relacionamento conjugal. Tudo isso atrapalha. Sem referências atrapalha a nossa vida, por isso que a gente tem que buscar o caminho da solução, trazendo novas imagens, novas referências. Gente, não existe isso, eu não tive pai, eu não tive mãe. A gente tem, senão você não estava aqui. E a constelação ajuda a gente a acessar esse pai, essa mãe interna. Por isso que eu falo que é um caminho. O caminho é dentro de mim. Deixa eu me relacionar com esse pai e essa mãe que existe dentro de mim. Eles estão aqui. Alguns adormecidos, outros excluídos. Mas eles estão aqui. E é aqui que a gente precisa tocar. Quando a gente toca aqui, tocamos a alma. Tocando a alma, ressignificamos as nossas dores emocionais. Fiz workshop, já vou entrar no... Fiz a constelação, já vou entrar no workshop. Eba! Entra sim, vou amar. Meu pai e minha mãe presente e bom, tanto para mim quanto para o meu irmão. Mas ele traiu minha mãe e saiu de casa. Voltou, será que interferiu no homem revoltado que meu irmão é? Pode ser, possivelmente. Eu atraio homens imaturos ou indisponíveis, eu não tenho para relação com meu pai nem com a minha mãe. E se inscreva no workshop. Esse workshop é para você. Não tenho uma boa relação. Mari, fica salvo, né? Por 24 horas, tá? Meus pais sempre brigaram muito. Minha mãe fala muito mal do meu pai. Tive muita dificuldade em encontrar um parceiro legal. Hoje luto para manter meu relacionamento saudável e não repetir o que vivi em casa. Seguinte, quando a gente tem medo de repetir coisas em casa, a gente acaba atraindo isso. Giovana, mentoria. Mentoria vai te ajudar e auxiliar nesse processo. A mentoria, eu vou explicar tudo para vocês. Quem entrar no workshop, lá vai estar tudo explicado como é que funciona, tá bom? Por isso que eu tô pedindo para vocês se inscreverem no workshop, assistir a 3 aulas, e assim vocês vão entender como é que vai funcionar toda essa mentoria, tá bom? Para acessar a mentoria, que vai abrir dia 12, se inscrevam no workshop, que o link tá na minha bio, ainda dá tempo. O workshop começa dia 5, que é segunda-feira que vem, tá? Dia 5, primeira aula, dia 7, segunda aula, dia 9, terceira aula, tá bom? E amanhã a gente vai trazer outra pessoa que fez a mentoria e que também teve, ela já estava casada, ela já é casada há anos, tá bom? E depois da mentoria também a vida dela no relacionamento afetivo mudou. Então eu quero trazer ela para vocês, também compartilhar os processos dela, o que ela viu que mudou, como é que foi tudo isso para ela. Então, quem é casado e tá numa relação, é muito legal assistir a live de amanhã. Tá bom, gente? E vamos lá. Oi, Mari, vou participar do workshop também. Preciso olhar agora para relacionamentos. É isso aí! Karine, muito bem. Vamos olhar para relacionamentos, porque esse é o ano da Vênus, gente. Vamos resolver esses coraçõezinhos. Ano da Vênus, o Vênus é o planeta do amor. Esse é o ano pra gente resolver os relacionamentos afetivos na nossa vida. Se você já tá num relacionamento feliz, dá pra melhorar mais ainda, entendeu? Assim como eu sempre fui feliz na minha relação, mas ela melhorou muito mais. Então sempre tem como melhorar mais um pouco. Porque se for apenas curso, eu não tenho interesse. Quero algo para trabalhar o meu caso. Para você fazer a mentoria, você tem que assistir às aulas gravadas e assim vai ter acesso às mentorias de aulas ao vivo comigo. Mas eu vou explicar tudo isso no workshop. Combinado? Nem todo mundo quer fazer curso.
né? Então, ali é um combo, mentoria e curso, tá bom? Porque não adianta só eu dar a mentoria se você não aplicar na sua vida o passo a passo. Existe um passo a passo que vai te levar para o caminho da solução. Combinado, gente? Vamos ouvir uma música e assim, de verdade, vamos resolver as nossas vidas afetivas, porque afinal de contas, todos nós merecemos ter um amor, ok? Então, eu vejo vocês amanhã com uma live com uma convidada e quero todo mundo aqui. Muito obrigada por todo mundo que assistiu essa live. E é isso aí, galera. Vamos ser felizes. Tô animada hoje. Um beijo e bom dia pra vocês. Beijo, 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 beijo.